Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui com vocês, professor Bellini, para mais uma aula do nosso curso de Teoria nível 3 da Escola de Música Maestro Valdemar Henrique. Nessa feita, nós estaremos abordando o conteúdo do capítulo 5 da nossa apostila, mais precisamente na página 28, Sinais de Dinâmica. Esse é um conteúdo extremamente importante, ele é curtinho aqui na nossa apostila, porém ele deve receber bastante atenção de vocês enquanto alunos, pelo fato de que o aluno que dominar esse conteúdo, esse conhecimento, ele estará dando um grande passo em termos de performance, em termos de expressividade na sua execução musical, certo? A música, ela é uma arte de manifestar sentimentos, de manifestar o estado de espírito da alma da gente, e a dinâmica estudamos aqui na nossa apostila este conteúdo de uma forma teórica, porém esse conteúdo teórico ele tem que ser concretizado, ele tem que ser idealizado no seu tocar, através do seu sentimento. É um momento onde a sua técnica, essa técnica acumulada ao decorrer desses 3 anos, ela deve se juntar com essas informações e assim a sua música, esse conhecimento deve traduzir-se em expressão, deve traduzir-se em sentimento, para que o ouvinte que esteja ali escutando, cantando ou tocando, possa receber a mensagem de uma forma agradável. A música que nós executamos, ela tem que ser agradável, ela tem que nos fazer pensar, tem que nos fazer sonhar, ela tem que nos, digamos assim, ela tem que nos arrebatar da nossa vida, da vida real para estados de espíritos mais elevados e outros diversos. Certo? Então, a dinâmica é uma propriedade muito importante na música, todos já estudaram desde o primeiro ano, e é fundamental que você tenha o conhecimento para que se possa atingir uma boa execução e que o ouvinte que esteja ali escutando possa de fato sair, ter uma boa experiência enquanto ouvinte da música que você está fazendo. Certo? Então vamos lá, na página 28, está aí na tela para você acompanhar, sinais de dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica é o grau e as gradações de intensidade do som, ou seja, é o grau, é o nível e as variações da intensidade do som. Os sinais de dinâmica indicam se o som deve ser tocado ou emitido, forte ou fraco, certo? O termo piano significa suave em italiano. A intensidade depende da força que se usa para produzir o som. Em ordem crescente de intensidade, nós temos, acompanhe aí no quadro da sua apostila, nós temos aí os sinais, certo? São estes sinais que vão estar indicando para você, estudante, para você músico, qual intensidade você vai utilizar na execução musical em determinado momento. Ou seja, lá na sua partitura, tá ok? Vai aparecer, quando aparecer 3 P's, PPP, significa pianicíssimo, muitíssimo suave. O que quer dizer? No momento em que na sua partitura você se deparar com 3 P's, que significa pianicíssimo, você deverá, no seu instrumento, seja ele qual for, você precisa tocar o mais suave possível, certo? Tem que ser o mais suave, e aí nesse momento, pessoal, a questão da dinâmica, a possibilidade, as orientações relacionadas à dinâmica, ela vai cobrar de você que você tenha um certo domínio sobre o seu instrumento. Tá ok? Por exemplo, eu já vi por aí nessa minha vida situações onde o tecladista era solicitado a tocar mais suave. O que ele fazia? Ele baixava o volume do teclado. Isso não é o correto. A dinâmica, ela vai exigir que o músico, que o aluno, tenha o controle do seu instrumento em termos de saber produzir um som muito suave,
um som um pouco mais forte e assim até o som mais potente que ele possa alcançar no instrumento dele, certo? Então, nos instrumentos de percussão, nos instrumentos de sopro, nos instrumentos de tecla, o aluno, o músico, ele precisa ter a habilidade, a coordenação motora de produzir essas diversas variações de intensidade, sem precisar ter que mexer num botão de volume, certo? Isso daí vai depender da coordenação, do tempo, do estudo, da habilidade, da coordenação motora que a pessoa tem. Então, quando aparecer 3Ps, pianicíssimo é o mais suave que ele pode produzir no instrumento dele. Quando aparecer 2Ps, quer dizer pianíssimo, muito suave. Ou seja, o pianíssimo ele é um pouco mais forte do que o pianicíssimo, porém ele ainda é suave. E aí vai aumentando. No número 3 nós temos um P, que quer dizer piano, certo? Ainda suave, porém um pouco mais forte do que pianicíssimo e o pianíssimo. E aí vai aumentando. Ali no número 4 nós temos MP, mezzo piano, uma palavra italiana, que já é meio suave. Ou seja, o MP, ele é meio suave, certo? Porém, ele já é um pouco mais forte do que o piano, que é mais forte do que o pianíssimo e que é mais forte do que o pianicíssimo. E aí vai surgindo essa gradação, esse nivelamento. Depois do mezzo piano nós temos o mezzo forte, MF, meio forte. E aí no número 6 nós temos um F, que quer dizer forte. No 7, 2 Fs, fortíssimo, quer dizer muito forte. E no número 8, quando aparecer 3 Fs lá na sua partitura, na sua música, na sua peça, fortíssimo, ou seja, muitíssimo forte. O que é que vai acontecer? Nós temos aí 8 níveis de intensidade. Ao decorrer do estudo, ao decorrer da prática, o aluno ele precisa ser capaz de produzir e de gerar e que haja um contraste entre esses 8 níveis de intensidade, do pianicíssimo até o fortíssimo, certo? Então, vai aparecer as orientações, essas indicações, essas letras lá na sua partitura e você terá que ter a capacidade de reproduzir conforme o que o autor sugeriu, correto? Que essas orientações aí já é o autor, o compositor da canção, o autor do arranjo é que já vai criar, né? Já vai deixar essas indicações de quais dinâmicas vocês devem usar. Uma outra orientação, por exemplo, se você está tocando em uma partitura e apareceu, sei lá, P, significa piano, você vai tocar a partir daquele P, tudo piano, até que apareça uma outra orientação, uma outra indicação de dinâmica, tá certo? Por exemplo, se apareceu no início da música a letra P, piano, então você vai começar piano. Digamos que lá no 5º compasso apareceu um F de forte, então você vai tocar os 4 primeiros compassos em piano e do 5º compasso onde apareceu F, aí você já vai modificar, já vai dar mais intensidade no som e assim sucessivamente. Até que apareça uma outra indicação de dinâmica, você vai ter que seguir aquela que apareceu anteriormente, certo? Mais abaixo, outros sinais. Estes sinais de dinâmica, eles podem ser, essas letras, pianíssimo, piano, elas podem ser combinadas com outros sinais. Nós temos aí abaixo o crescendo, essa espécie de, são duas retas, né, que são unidas, né, tem uma que tem abertura para o lado esquerdo, outra com abertura para o lado direito. A primeira em cima, crescendo, né, significa crescendo, ou pode ser abreviada, vai aparecer lá na partitura apenas dessa forma, que está entre parênteses abreviada, que quer dizer ir aumentando o som aos poucos. É comum, pessoal, na sua partitura aparecer um trecho em piano, certo? Ou meio piano, e após esse trecho em piano surge um sinal desse de crescendo, ao final do qual vai haver uma indicação de uma intensidade mais forte, por exemplo, o forte ou meio forte, fortíssimo ou fortíssimo,
certo? Então esses sinais aí, esse sinal ele indica que você vai aumentar gradativamente aos poucos, certo? A intensidade da execução que você está tocando. Então do lado esquerdo deste sinal de crescendo pode ter qualquer um dos sinais, desde que do lado direito haja um outro sinal de dinâmica que seja mais intenso do que o primeiro, certo? Por exemplo, um piano em um meio piano, pode ser um piano em um meio forte, um piano em um fortíssimo, diversas formas. Da mesma forma, aí logo abaixo nós temos um decrescendo, correto? Aí já é bem sugestivo, né? A gente já só de olhar já imagina que a gente vem tocando numa determinada intensidade e a partir de um determinado momento, quando a gente encontrar com esse sinal, que é o decrescendo, a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir a intensidade gradativamente, certo? Então, se por exemplo, você tem uma indicação de piano e num compasso à frente você tem forte, você vai imediatamente tocar forte, aumentar a intensidade. Porém, se entre um sinal de piano e um sinal de forte houver um sinal de crescendo, você vai crescer aos poucos, vai crescer, certo? Devagar, gradativamente. Ou se for um sinal de decrescendo, então, digamos, você tem uma indicação de forte, um sinal de decrescendo e uma indicação de meio piano. Você vai diminuir a intensidade gradativamente, não subitamente, gradativamente, enquanto tiver aquele sinal, né, um crescendo ou decrescendo. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, né, volto a frisar que estes sinais, essas orientações que aparecem não só na partitura, mas também ao decorrer da nossa vivência, da nossa prática musical, o ouvir é fundamental. Então, quando a gente ouve os grandes músicos, os grandes cantores que nos inspiram, a gente sabe que justamente nós fomos inspirados pela capacidade que eles tiveram de nos impressionar, de nos emocionar com a performance musical. Certamente, entre uma dessas características que eles utilizaram foi essa questão da expressão, da expressividade, de eles transporem uma simples atividade mecânica de cantar ou de executar um instrumento, eles conseguiram tocar nos nossos sentimentos, né? Conseguiram, através da musicalidade deles, conseguiram nos provocar emoções, saudade, alegria e as mais diversas. Então, a dinâmica, ela é uma dessas ferramentas utilizadas pelo músico para que a música, para que aquela obra musical, ela tenha expressividade. Não pode ser, a música não resume-se a pegar um instrumento e fazer uma sequência de atos onde as notas saiam bonitas e afinadas, notas bonitas e afinadas no ritmo. Tem que ocorrer, a música tem que ser assim? Tem, mas não somente isso. A música ela tem que ter expressão, tem que ter algo que vai além de ações de teclas, de cordas ou de instrumentos sendo percutidos, tá certo? Então a expressão, ela é muito importante para trazer vida, para trazer colorido à música. E no dia a dia, na prática musical, o músico, você aluno, você precisa ter esse conhecimento e onde você vai utilizar ele? Qual é em termos práticos? Quando é que você vai precisar aplicar a dinâmica no seu cantar ou no seu tocar? Quando você estiver tocando em grupo, por exemplo, quando você estiver tocando sozinho, sim, para que a sua música tenha colorido, que ela tenha sentimento, mas principalmente quando você está tocando em grupo, quando você está lá no coral ou na banda, seja lá na sua escola, na igreja. É muito desagradável quando a gente chega em algum lugar e tem, por exemplo, uma banda onde todo mundo quer tocar mais forte, todo mundo quer aparecer. Música não é isso, pessoal. Música, ela é a arte da soma, certo? A música, ela é um trabalho que tem que ser feito em equipe, em grupo. Então, existe o momento do solista aparecer. Quando o solista aparece, quem está fazendo na base tem que ficar lá, tem que baixar a dinâmica, tem que diminuir a intensidade.
certo? Quando é a hora de um outro instrumento solar, esse instrumento aumenta, então essa variação de dinâmica é que vai fazer com que o som, com que a música ela seja agradável, certo? Para quem está ouvindo. Agora, se a gente chega num lugar e cada um quer fazer mais barulho, quer tocar mais forte do que o outro, aquilo fica desagradável. Quando a música ela precisa ser agradável, ela não pode incomodar aos nossos ouvidos. Com base nisso que eu acabei de falar, vou mostrar para vocês aqui um exemplo da importância da dinâmica. Vou colocar aqui para vocês uma partitura executada pelo aplicativo Finale, é um programa de edição de partituras, e esse arranjo é um arranjo feito para piano. Temos aqui as duas claves, né? Mão esquerda, mão direita. Não sou eu que estou tocando, eu não toco piano, para quem não sabe, certo? Então, nesse momento, eu quero que vocês observem essa mesma música, esse pequeno trecho, eu vou colocar para executar 2 vezes, certo? A execução, o ritmo, a melodia e a harmonia é exatamente a mesma nos 2 exemplos. Porém, esse primeiro exemplo, ele não tem nenhuma indicação de dinâmica. E eu quero que vocês ouçam com bastante atenção. Ao final da segunda demonstração, eu quero que vocês façam a comparação e vejam qual foi a mais interessante. Certamente, quem ouvir e ver essa execução vai dizer, nossa, que bonito. Realmente, o computador, o aplicativo, ele é capaz de ser preciso em termos de ritmo e em termos de afinação. Agora, vamos ouvir o segundo exemplo. Ao final, nós vamos comparar. É a mesma música, é a mesma peça, só que aqui, se vocês observarem, nesse já aparecem aqui as indicações de dinâmica. Nós temos aqui no primeiro compasso um mezzo piano. Então, esse mezzo piano, ele tem que valer durante o primeiro e o segundo compasso, porque aqui no terceiro já apareceu uma indicação de meio forte. O terceiro compasso tem que ser executado em meio forte, então o músico que eventualmente for tocar no teclado ou no piano, ele tem que ter a coordenação motora, ele tem que ter o controle das mãos exato para dar o contraste entre este meio piano e este meio forte. E aqui no quarto compasso já aparece um F. Para quem ouve, tem que notar essa diferença, certo? E ao decorrer da música nós temos aí, aqui no quinto compasso, o meio piano, que vai valer para esses 4 compassos, até o compasso número 9, certo? E nós temos aqui. Então, observem agora o resultado dessa segunda execução com as indicações de dinâmica.
Muito bem, pessoal. Então acredito que todos foram capazes de observar a diferença da execução da primeira melodia, do primeiro trecho, né? Da primeira peça, sem as indicações de dinâmica, e essa segunda. Certamente vocês observaram que ela teve muito mais expressividade, certo? Que esses sinais de dinâmicas aqui, eles deram fizeram toda a diferença. A primeira, muito mecânica, muito artificial. Estava tudo correto, tudo afinado dentro do tempo? Sim, estava. Mas com as indicações de dinâmica e até algumas variações de andamento que houve nessa primeira aqui, essa segunda peça ela ficou muito mais expressiva, com muito mais sentimento, muito mais interessante de se ouvir. Então, isso é até um aprendizado para nós, enquanto estudantes, da seguinte forma: às vezes a gente pensa que tocar afinado e tocar no ritmo é o suficiente. Não é. Infelizmente não é. Além da precisão rítmica, da afinação, da harmonia correta, certo? É preciso que a gente também tenha esse sentimento, porque é isso que vai nos fazer crescer, vai nos elevar a um patamar mais acima, enquanto estudante, enquanto músicos, certo? Então ouçam bastante música, ouçam bons músicos, as orquestras sinfônicas, as gravações. Então é um ótimo material para que a gente possa estar observando, estar tendo essa sensibilidade, apurando a nossa percepção em termos relacionados não somente à dinâmica, né? Mas, como é o tema da nossa aula, a nossa formação musical, ela depende muito daquilo que a gente ouve, certo? Então vamos ouvir boas músicas, bons compositores, orquestras, certo? E lá vamos ouvir com o ouvido técnico, com o ouvido de estudante, tudo bem? Para que a gente possa estar absorvendo essa sensibilidade e na hora que a gente for executar, quando nós formos nas nossas práticas musicais, a gente possa desenvolver essa maturidade. É algo interno, é algo de sentimento, é uma sensibilidade que a gente precisa desenvolver estudando, lendo, pesquisando, ouvindo bastante e tocando também. Sinais de dinâmica para guardar. Temos na nossa apostila: sinais de dinâmica são sinais que indicam a intensidade com que o som deve ser produzido. Os sinais mais usados são os 3 Fs, fortíssimo, 2 Fs, fortíssimo, 1 F, forte, MF, meio forte, MP, meio piano, 1P, piano, 2P, pianíssimo e 3Ps, pianicíssimo. Tá certo? Vamos agora às nossas atividades. Vamos lá, pessoal. Nas nossas atividades, na número 1, palavras cruzadas com símbolos. Temos aí uma cruzadinha para você preencher. Aparece aí do lado esquerdo dos quadradinhos os sinais e aí você escreve no sentido horizontal os nomes desses sinais que todos vocês já conhecem, né? Nós estamos aí revendo alguns sinais de outros conteúdos dos anos anteriores, é uma forma de estar relembrando, de estar revisitando. Talvez vocês tenham uma certa dificuldade aqui na quarta linha, na quarta sequência, na quarta palavra, onde tem uma bolinha que ela é cortada por uma cruz. Este sinal a gente conhece como coda, certo? Mas aí vocês vão colocar dentro desse quadrado a palavra salto, tá ok? E é dessa forma que o nosso material nomeia este sinal. O nome é coda, mas ele tá, como é um sinal de salto, o material, nosso conteúdo de mestres anteriores, certamente vai estar nomeando este sinal com a palavra salto. Então já estou dando essa dica aí para vocês, certo? Aí nas demais, acredito que vocês não terão nenhum problema. Na questão número 2, escrever o que significa cada sinal abaixo. Letra A, MF. O que significa? Você vai, por exemplo, meio forte e assim sucessivamente. Você vai escrever o nome do sinal. Tudo bem?
Na questão número 3, escrever a abreviatura que corresponde a cada palavra abaixo. Qual é a abreviatura da palavra pianíssimo? Aí você vai lá olhar, ver qual daquelas letras que é usada para abreviar esse termo pianíssimo. Na letra B, fortíssimo, mesma coisa. Quais são as letras que a gente utiliza para escrever o fortíssimo, para abreviar? Aí temos na letra C, muitíssimo forte, letra D, meio forte, letra E, piano e letra F, muitíssimo suave. Aqui na questão número 4, considerando a partitura abaixo, marque V para afirmações verdadeiras ou F para afirmações falsas. Nós temos exatamente o trecho musical que eu utilizei como exemplo, né, anteriormente, para mostrar para vocês a diferença entre esse trecho executado sem dinâmica e com dinâmica. Agora, além desse aspecto das dinâmicas, nós estaremos observando nele algumas outras informações que são fundamentais para uma correta execução. Então, por exemplo, na letra A, tem uma afirmação: a fórmula de compasso desse trecho é 3/4. Aí você vai olhar na fórmula de compasso e vai dizer se verdadeiro ou se falso. Letra B, a dinâmica do primeiro compasso é MP, é meio piano. Você vai olhar, essa informação vai estar e você vai ver se é verdadeira ou falso. E assim todas, certo? Todas as perguntas aí da letra A até a letra J, todas elas é possível você constatar olhando para a partitura. Você vai fazer, na verdade, uma análise desse trecho aí, certo? Vamos adiante. Na questão número 5, você vai escrever os nomes que correspondem às definições. Tocar mais forte aos poucos. Qual é o nome do sinal que nos orienta a tocar mais forte aos poucos? Vocês lembram? Deem uma olhadinha lá no conteúdo. Letra B, tocar mais suave aos poucos. Qual é o nome? Aí não é para você escrever, desenhar o nome. Não é para desenhar o sinal, certo? É para você escrever, tá certo? Tocar mais suave aos poucos. Qual é o nome, né? Qual é a definição dessa ação de tocar mais suave aos poucos? Quando a gente tem que tocar suave, o que quer dizer? Qual é a definição para tocar suave? Na letra D, pessoal, esse conteúdo ele não foi abordado aqui nesse capítulo, eu vou ajudar vocês. Na letra D, onde está escrito tocar mais rápido aos poucos, vocês vão escrever aí dentro do retângulo, acelerando, tá certo? E a gente prossegue. Na letra A, tocar muito forte. O que quer dizer? Qual é a definição de tocar muito forte? Aí você vai escrever. Na letra F, muito suave. O que é tocar muito suave? Qual é a definição técnica que a gente utiliza para tocar muito suave? Letra G, muitíssimo suave. E letra H, muitíssimo forte. Tá certo? Questão número 6. Escrever forte ou piano nas linhas sob as melodias, conforme a intensidade do som que você ouvir. Nós temos aí duas melodias, tá certo? Letra A e letra B, cada uma tem 4 compassos. Embaixo do primeiro compasso tem um tracinho. Eu vou tocar para vocês, certo? Eu vou executar essas duas melodias, uma de cada vez, é claro, e eu vou estar utilizando intensidade diferente, dinâmica diferente. Nesse caso aí serão somente duas, uma piano e uma forte. Você vai ouvir e conforme a intensidade que você ouvir, você vai marcar. Eu vou fazer uma contagem de 4 tempos, certo? E aí vocês ouçam. Vou tocar no saxofone. 1, 2, 3, 4.
observaram, eu coloquei uma variação de intensidade. Aí vocês vão descrever com as abreviaturas quais foram as intensidades que eu utilizei. Forte ou piano, certo? Vamos para a letra B. 1, 2, 3, 4. Essa foi a letra B. Vocês podem voltar e ouvir de quantas vezes forem necessárias para ouvir e perceber e anotar quais foram as dinâmicas que eu utilizei. Tá certo? Vamos à questão número 7. Cada melodia será tocada em uma intensidade: forte, mesoforte ou piano. Marque com um X a opção correta. Bom, pessoal, na número 7 agora nós teremos 3 níveis de intensidade, tá certo? Então, vocês ouçam várias vezes até que não reste dúvida de qual foi a intensidade que eu utilizei. Tudo bem? Letra A. Estarei tocando, ouçam, tentem perceber. Eu aconselho a vocês que vocês podem acelerar o vídeo, certo? E ouvir os 3 exemplos e assim vocês poderão comparar, né? Vocês poderão fazer a comparação da intensidade, porque agora, ao contrário, diferente do exercício número 6, que só tinham 2 níveis de intensidade, agora nós teremos 3. Um piano, um meio forte e um forte. Então, letra A. 1, 2, 3, 4. Vocês vão marcar agora se foi forte, meio forte ou piano. Questão número 7, letra B. 1, 2, 3, 4. Marquem a letra B da questão 7, se vocês acharam que foi forte, meio forte ou piano. Letra C, questão número 7. Compasso ternário, vou fazer uma contagem de 3 tempos. 1, 2, 3. Então, essa foi a letra C, a questão número 7. Marquem lá se vocês acharam que foi forte, meio forte ou piano. Tudo bem? Questão número 8. Você vai ouvir uma melodia tocada 2 vezes. Identifique se elas têm a mesma intensidade. Marque N para a mesma intensidade ou D para intensidades diferentes. Vou tocar, certo? 2 vezes. 2 vezes a letra A. Uma melodia na letra A, outra melodia para a letra B e outra para a letra C. E você vai observar se em cada uma delas, em cada exemplo de cada letra, se elas foram iguais ou se elas foram diferentes, certo? Então vamos lá. Na letra A, estarei tocando agora. 1, 2, 3, 4. Marquem lá, letra A da número 8, se eu utilizei a mesma intensidade ou intensidades diferentes, tá certo? Agora, letra B, questão número 8. 1, 2, 3, 4.
Toquei 2 vezes a mesma melodia. Observaram? Foi a mesma intensidade ou foi diferente? Vamos para a letra C da questão número 8. 1, 2, 3, 4. Essa foi a letra C. Ouçam e marquem lá. Mesma intensidade ou intensidade diferente. Tá certo? E a questão número 9. Nós temos aí mais uma cruzadinha, umas palavras cruzadas. E vai estar abordando diversos temas já vistos até aqui. Importante para que vocês estejam revisitando esses conteúdos, lembrando e possam estar com seus conhecimentos em dia. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Estudem a apostila, respondam os exercícios, tá certo? Eu estarei conversando com vocês no nosso grupo do WhatsApp. Tudo bem? Então até a próxima. Um abraço. Tchau.